Olá, eu sou o Gabriel Araújo e vou estar aqui junto com o Lucas Barrote e com o Rafael Souza falando um pouco sobre o coprocessamento, mais especificamente em fornos de clinker. Inicialmente, a gente precisa de falar sobre resíduos para entender um pouco sobre o coprocessamento. Então, a PNRS, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele definiu aí essa ordem, vamos dizer assim, de prioridade em relação à destinação, né, ou então utilização dos resíduos. Então, a gente inicia aí no início, né, no topo da pirâmide. Então, a primeira coisa que você faz com resíduo é você prevenir a geração desse resíduo. Então, você começa tentando evitar mesmo de estar gerando esse resíduo. E se você não puder evitar, aí você já parte para uma segunda parte, que aí seria a redução do uso. Então, se você não pode prevenir, aí você reduz o uso desse resíduo, qualquer que seja. E se não for possível, então, essa redução, então a gente parte aí para o reuso, que é basicamente maximizar a vida útil desses materiais. Então, por fim, depois disso aí, nessa ordem de prioridade, nós temos a reciclagem, que é reprocessar esses resíduos, que é utilizar realmente esse material para estar fazendo um novo produto, e depois a reciclagem que vem o coprocessamento, que é o tema aqui deste trabalho. Então, depois desses processos todos aí, essas são as partes de recuperação, né, em que é possível ainda reutilizar o resíduo, que são aí ambientalmente mais corretas. Nós temos as partes aí menos as menos utilizadas não, as partes menos favoráveis, vamos dizer assim, ao meio ambiente, que são as de disposição. E dessas duas partes, nós temos a incineração ou tratamento físico-químico e a disposição final controlada, que seriam os aterros ou então aqueles momentos em que você simplesmente encapsula esse material e enterra sem fazer nenhum tipo de tratamento com ele. Então, depois já entendendo essa parte dos resíduos, a gente já pode falar um pouco mais sobre o coprocessamento em si. Então, o coprocessamento, ele aí é a integração de dois principais processos, que é a queima desses resíduos sólidos industriais, que basicamente foi o que a gente já comentou um pouquinho aí, esses resíduos, e a fabricação de itens que requerem altas temperaturas nos processos produtivos. Então, eles juntam essas duas coisas e a partir daí que surge o coprocessamento. E como é que essa junção acontece? Ela acontece basicamente pela queima aí desses resíduos em um forno, no caso, o forno de clinker, e basicamente tem um aproveitamento nesse forno deste a parte energética desse resíduo, então ele é utilizado como combustível, então como energia mesmo, e também como matéria-prima. Então vocês podem até ver na imagem aí essa substituição de matéria-prima. Então, esses resíduos eles podem ser utilizados principalmente para essas duas coisas. Então, o coprocessamento, a princípio, tem essa base. E daí a gente vai dar uma entrada melhor no assunto para vocês entenderem como é que isso se dá. Então, a princípio, vamos falar do clinker. Então, um forno, a gente já tem uma ideia, né, do que seria. Então, o que seria o clinker que vai ser aí gerado nesse processo? Então, ele é basicamente a argila, calcário e alguns outros materiais. E esses outros materiais aí que pode entrar também esses resíduos que a gente está falando. Então, pode ser sílica, alumínio, ferro, dentre outros. Então, basicamente, esses materiais quando são juntos ali, eles passam por um processo de calcinação e eles geram esse clinker, que é basicamente essa imagem da direita. Então, esse clinker, ele pode ter aí, ele é nesse formato mesmo de pelotas, e essas pelotas podem ter de 3 até 25 milímetros de diâmetro. Então, a gente tem ele como resultado final desse processo todo. E ele é utilizado aí principalmente para a produção de cimento. Então, ele é, vamos dizer assim, uma fase inicial, um dos produtos, uma das matérias-primas para que seja feito o cimento. Então, este é o clinker e os fornos a gente vai dar uma introduzida melhor aí no assunto durante essa apresentação daqui. E basicamente o que a gente já havia comentado, né, ele substitui as matérias-primas, principalmente aí na fabricação do cimento e os combustíveis também é substituído. E basicamente a parte ambiental que é bem bacana daí desse processo é porque ele dá uma destinação adequada para alguns tipos de resíduos. E o resultado final dessa destinação, ele é muito bom porque ele não gera novos resíduos, então o material que é utilizado como combustível ou como matéria-prima não vai ter outro resíduo proveniente dele,
ele é uma solução, então, muito boa por isso, ele tem esse aproveitamento energético, não gera resíduos, e também todo material, principalmente matéria orgânica, que entra nesse processo, ele é destruído completamente. Então, o processo é realmente muito bom. E, por fim, ele acaba contribuindo aí diretamente para uma gestão adequada, né, de resíduos, e a gente vai dar uma explicada melhor sobre quais tipos de resíduos, sobre como isso acontece e coisas do tipo. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o que vem antes desse processo, que é basicamente a legislação que trata sobre o coprocessamento. Então, essa é uma parte extremamente importante, porque tem resíduos que não podem ser utilizados e a forma com que os resíduos também serão utilizados tem que ser muito bem separada. Então, isso é feito aí em esferas a nível federal e a nível estadual. Então, a nível federal, nós temos esses três, que é a CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Ministério Público mesmo, e aí, de forma geral, e a PNRS, que foi a que eu citei lá no início, que citou basicamente aquela pirâmide falando dos resíduos, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso a nível federal aqui no Brasil. E também, para dar uma aprofundada no assunto, eu trouxe também a nível estadual, no caso de Minas Gerais, sobre essa legislação também que pauta, né, o uso desses resíduos aqui pelo coprocessamento dentro do estado de Minas Gerais. E por ele, quem faz essa legislação é o COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental, e ele faz essa gestão, vamos dizer assim, dos resíduos dentro de Minas Gerais de uma forma mais restrita, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais restrita mesmo do que em relação à federação. E aqui eu trouxe basicamente todas essas legislações que falam aí sobre o coprocessamento em diferentes tipos, e as principais em que a gente pode citar aqui são as da CONAMA, que elas basicamente ditam aí sobre o licenciamento, então sobre o uso mesmo, em quais formas que você pode estar utilizando os fornos de clinker, e também sobre os limites máximos ali de emissões desses fornos, mas isso daí já não tem tanta ligação direta com os resíduos, mas basicamente dos fornos em si. E também tem outras duas legislações principais aí, que é essa portaria interministerial e esse decreto da União. E basicamente você pode dar uma pausa aí para dar uma olhada melhor sobre essas legislações, mas não vou aprofundar muito para não ficar tão maçante assim. Então, aqui nesse próximo slide, nós temos também as outras legislações, ainda a nível federal, essa que é a própria PNRS, que aí ela é a Política Nacional como um todo de resíduos, que também vai estar lidando diretamente com o coprocessamento, e mais essas outras duas resoluções do CONAMA. E, por fim, neste último slide aqui, em relação à legislação, nós temos a legislação a nível de Minas Gerais. E são somente essas duas legislações da Copan, essas duas normativas, e elas basicamente ditam realmente sobre a utilização desses resíduos nos fornos e também sobre a lei estadual que já fala, a Lei 13.796, que já fala também sobre o tratamento de resíduos e sobre os fornos. Então, essa parte é isso. Agora o Lucas vai falar um pouco mais sobre a estrutura do forno de clinker. Então, pessoal, eu sou o Lucas, eu vou falar agora sobre a estrutura do forno de clinker. Nesse primeiro slide aqui, nós temos as principais estruturas do forno de clinker e nós vamos entrar em detalhes em algumas delas. Primeiramente, o corpo do forno. O corpo de forno, geralmente constituído de aço, e é a estrutura que serve como se fosse de proteção para o corpo, né, e permitir que ocorra a formação do clinker, né? E geralmente o forno de clinker contém alguns anéis cuja função é de reduzir as distorções no formato e também auxiliar na sustentação do forno se estiverem apoiados em alguma superfície. Essa parte aqui é a coroa dentada. Na verdade, em inglês, essa peça é chamada de girth gear. Eu acredito que seja uma peça específica. Ela também é utilizada em moinhos de bolas, então provavelmente é uma peça específica desse tipo de equipamento pesado e precisa de fazer uma rotação, né? E essa coroa dentada ela é anexada juntamente
no eixo de saída do motor para poder transmitir o torque e rotacionar o forno. O dispositivo motor, como o nome já diz, é o responsável por mover o forno de clinker. Basicamente, ele tem dois sistemas, um sistema primário e um sistema secundário. O sistema primário ele é constituído por tudo aquilo que é primário, um motor primário, engrenagem primária, redutor primário, outros componentes. Enquanto o sistema secundário é constituído pelas partes auxiliares, então um motor auxiliar, engrenagem auxiliar, etc. Sendo que esse dispositivo pode ser operado com ambos os sistemas de forma simultânea ou apenas o primário, a depender da necessidade. Os dispositivos de suporte, como o nome também já indica, são responsáveis por suportar a estrutura do forno. Eles são compostos por rodas que sustentam o forno enquanto ele está girando e também suportes para poder posicionar essas rodas. Temos também esse dispositivo que é chamado de catch wheel, que é responsável por frear, entre aspas, o forno caso seja necessário e ou então pará-lo, né? Agora vamos apresentar um videozinho só para poder mostrar o funcionamento do forno, né? Melhor dizendo, no termo, o funcionamento desses componentes. Bom, foi esse o videozinho. Vamos prosseguir. Falando agora sobre a produção do clinker de forma bem genérica, a princípio são introduzidas matérias-primas na parte superior do forno e, em razão da incineração e também da rotação do forno, o material vai se deslocando ao longo do sentido axial até a extremidade, da extremidade alta até a extremidade baixa. As matérias são então pré-aquecidas e calcinadas no forno e desse ponto em diante, elas podem prosseguir para a próxima fase do, do procedimento, já que o clinker é como se fosse uma fração do cimento. Falando agora das aplicações do coprocessamento. O coprocessamento, por definição, é a incineração e aproveitamento da matéria-prima de um determinado material. E é diferente da coincineração, em que o material é utilizado apenas com combustível. Atualmente, a única indústria em que esses resíduos podem ser utilizados tanto como fonte de calor quanto matéria-prima é a indústria do cimento. Então, o coprocessamento é limitado apenas a esse tipo de negócio, pelo menos na atualidade.
Por fim, falando um pouco dos resíduos, excetuando-se os resíduos que são proibidos pelo CONAMA, como, por exemplo, resíduos radioativos, em tese, qualquer resíduo pode ser utilizado no coprocessamento. Mas os principais resíduos coprocessados são pneus, graxas, colas e resíduos siderúrgicos. Vou agora passar a palavra para o Rafael, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Pode encontrar algumas na Europa, como a Lafarge-Holcim e a Itação-Mente na Grécia. Elas são sementeiras que utilizam o processamento em várias etapas do seu empreendimento. Também podemos citar algumas empresas na América do Norte, algumas no sul da Europa, que são bastante importantes no coprocessamento. Quando viramos nossos olhos para o Brasil, a Samarco é uma das empresas que mais nos brilham os olhos em questão de coprocessamento. Ela estuda, ainda estamos nas fases de estudos, eles estudam viabilizar a amostra de rejeito de ferro para a produção de cerâmica vermelha. Caso isso aconteça, iremos economizar vários quantidades de dinheiro em questão de depósito em barragem, etc. Mas também a gente conseguirá reaproveitar o nosso rejeito, que eu acredito ser bastante rico e que iremos encontrar uma solução para esse problema. Enquanto isso, quando a gente pensa em materiais que podem ser reprocessados ou não, coprocessados ou não, a gente pensa, por exemplo, pneu, graxas, resíduos cirúrgicos, óleos usados em diversos procedimentos, colas, plástico, tintas, restos vegetais, eles são materiais que, quando nós pensamos, intuitivamente a gente pensa, é um material bastante difícil de reaproveitar, de coprocessar. Entretanto, a gente consegue coprocessar eles e gerar lucro para a empresa, gerar um novo benefício e não só desperdício. Então, são materiais difíceis de se lidar, mas com a técnica de coprocessamento a gente consegue não só dar um fim digno, como rentável para esses resíduos. Entretanto, a gente esbarra em vários resíduos que são bem comuns na sociedade, mas infelizmente a gente ainda não consegue dar um fim digno, um fim reaproveitável deles, como pilhas, baterias, compostagem, agrotóxicos, resíduos eletrônicos e sucatas. Infelizmente, são materiais que ainda não conseguimos coprocessar, mas que no futuro próximo nós estamos trabalhando para isso, nós vamos coprocessar eles, porque são resíduos bastante utilizados por toda a sociedade, e eu acredito que iremos conseguir coprocessar eles em algum momento. Mas, infelizmente, nesse momento que estamos fazendo esse trabalho, ainda não conseguimos a tecnologia, o empenho suficiente para fazer eles serem coprocessados. Essas são nossas referências bibliográficas. Qualquer dúvida, pontuação ou questionamento, nós estaremos à disposição, tanto em chats pelo WhatsApp ou por perguntas pelo próprio vídeo, estaremos à disposição para respondê-las. É um assunto bastante novo, atual, mas que iremos escutar bastante pelas décadas que vão se passar adiante. Muito obrigado, meu nome é Rafael e nosso grupo encerra o trabalho agora.